os Estados Unidos da América. Hoje, este nome é sinônimo da maior potência bélica, econômica e cultural que o planeta Terra já testemunhou, com um orçamento militar que supera os próximos 10 países da lista somados e uma moeda, o dólar, que dita o ritmo cardíaco de cada banco central do mundo. É difícil imaginar um tempo em que eles não estivessem no topo. Mas a verdade é que, há pouco mais de 250 anos, este colosso não passava de um punhado de 13 colônias agrárias, divididas, endividadas e sob as botas de uma monarquia europeia a milhares de quilômetros de distância. Como saíram da periferia do mundo para se tornarem os arquitetos da ordem global? A resposta não é apenas uma sucessão de datas, mas um plano mestre de geografia, audácia e, acima de tudo, uma capacidade única de transformar as crises dos outros em sua própria ascensão. Prepare-se, porque para entender o presente, precisamos voltar ao dia em que o primeiro tiro foi disparado. Tudo começa em 1776. A Revolução Americana não foi apenas uma luta por impostos sobre o chá. Foi o nascimento de uma ideia perigosa, a de que uma nação poderia se autogovernar. O grande segredo da vitória americana não estava guardado apenas nos rifles do exército de George Washington. O verdadeiro aliado dos americanos foi o próprio planeta. Os Estados Unidos ganharam o que os historiadores chamam de a loteria da Terra. Enquanto as nações europeias viviam amontoadas, separadas por fronteiras terrestres que podiam ser cruzadas em um dia de marcha, os americanos tinham ao seu lado o maior fosso defensivo do mundo, o Oceano Atlântico. Para a Inglaterra, a maior potência naval da época, a geografia americana foi um pesadelo fatal. Cruzar o Atlântico no século XVIII não era uma viagem. Era uma odisseia de 2 meses. Isso significava que, para cada soldado inglês ferido ou cada bala disparada, o suprimento levava meses para ser reposto. Os ingleses não podiam simplesmente enviar reforços em massa. Eles estavam operando no limite de uma linha de suprimentos de 5.000 quilômetros de extensão. Enquanto Washington lutava em seu quintal, com recursos locais, a coroa britânica sangrava dinheiro e tempo, tentando atravessar um oceano indomável. Com os ingleses derrotados e expulsos, os americanos entenderam que a geografia não era apenas um escudo, mas uma arma de expansão. Enquanto a Europa se transformava em um tabuleiro de xadrez ensanguentado pelas guerras napoleônicas, os Estados Unidos observavam de longe, protegidos pelo seu imenso fosso de água salgada. Eles estavam seguros, mas queriam mais. Eles queriam o controle total do continente. Em 1803, essa oportunidade bateu à porta da forma mais inesperada possível. Napoleão Bonaparte, o homem que fazia a Europa tremer, estava atolado em dívidas de guerra e temia que a Inglaterra tomasse suas terras nas Américas. Ele precisava de dinheiro vivo e precisava rápido. Foi então que os americanos deram o primeiro grande golpe de mestre da sua história: a compra da Louisiana. Por meros 15 milhões de dólares, um valor ridículo para a época, Napoleão entregou um território que, da noite para o dia, dobrou o tamanho dos Estados Unidos. Mas não se engane, não foi apenas uma compra de terras. Foi uma jogada de mestre estratégica. Eles não ganharam apenas planícies. Eles ganharam o controle total do rio Mississippi, permitindo que a produção do coração do país fluísse para o oceano de forma barata e rápida. Contudo, mesmo depois da expulsão dos ingleses, a jovem nação ainda tinha um problema devastador. Ela não era uma nação. A vitória não trouxe a paz, mas revelou um país profundamente rachado. Naquele momento, os Estados Unidos da América eram apenas uma colcha de retalhos. 13 colônias que mal se suportavam, cada uma com suas próprias leis, suas próprias dívidas e suas próprias moedas. O que o mundo via não era uma superpotência nascendo, mas uma confederação frágil e briguenta, equilibrando-se na corda bamba entre a união e o colapso total. Sem um inimigo comum para combater,
os americanos passaram a olhar uns para os outros com desconfiança. Essa desunião era uma bomba relógio silenciosa, que tiquetaqueava enquanto o norte e o sul desenhavam futuros completamente diferentes. Até que em meados do século XIX, a nação mergulhou em uma guerra civil. De um lado, o sul agrário, aristocrático e dependente da escravidão. Do outro, o norte, impulsionado pelo comércio, pelas primeiras fábricas e pelo trabalho assalariado. Imagine o horror: irmãos lutando contra irmãos em campos de batalha que se tornaram matadouros. Cidades como Richmond e Atlanta foram reduzidas a escombros fumegantes. O custo humano foi catastrófico, com mais de 600 mil mortos. Mas foi no desespero dessa carnificina que o norte precisou inovar para sobreviver. Para vencer, o governo da União teve que criar, do zero, a maior máquina logística do planeta. Eles transformaram oficinas em fábricas de armas gigantescas e estenderam trilhos de ferro sob o fogo cruzado para movimentar tropas e suprimentos com uma velocidade nunca vista. A guerra foi o acelerador químico da indústria americana. Quando a fumaça das batalhas finalmente baixou em 1865, o velho sul agrário estava em ruínas, mas o norte havia se tornado um gigante industrial imparável. A vitória não foi apenas militar. Foi o triunfo definitivo das máquinas sobre o campo, do aço sobre a madeira. A América que emergiu desse banho de sangue não era mais uma confederação frágil, mas uma nação centralizada, forjada no ferro e pronta para dominar o século que viria. Enquanto a velha Europa ainda se perdia em burocracias monárquicas e tradições lentas, os Estados Unidos da América abraçavam um capitalismo feroz e imparável. Os americanos rasgaram o continente com ferrovias que conectavam oceanos, iluminaram a escuridão das cidades com a lâmpada elétrica e colocaram o mundo sobre rodas com a linha de montagem de Henry Ford. Ao final de 1800, o impensável aconteceu. A América já produzia mais aço que a Inglaterra e a Alemanha juntas. O gigante não estava apenas acordado. Ele era agora a maior oficina do planeta. Mas, curiosamente, ele ainda preferia o isolamento, observando o resto do mundo de longe. No século XX, o mundo presenciou a maior transferência de riqueza da história humana. Em 1914, o mundo tinha um dono, a Europa, mas as velhas potências cometeram um erro fatal. Elas se trancaram em trincheiras e começaram a queimar o próprio futuro. Enquanto o sangue europeu fertilizava o solo das batalhas, os Estados Unidos tomavam uma decisão puramente pragmática. Eles não escolheram um lado, eles escolheram o lucro. Mas o verdadeiro checkmate ainda estava por vir. 2 décadas depois, a Segunda Guerra Mundial transformou as joias da Europa e da Ásia em montes de cinzas. Berlim, Londres e Tóquio eram esqueletos de pedra. Mas olhem para o mapa. Enquanto o planeta ardia, o território americano permanecia intocado, isolado por 2 oceanos que funcionavam como fossos medievais. A tragédia do mundo foi a oportunidade de ouro da América. Enquanto as fábricas das grandes potências eram implodidas por bombardeiros, as chaminés americanas vomitavam fumaça 24 horas por dia, forjando aço, aviões e lucro. Eles não eram apenas soldados, eles eram o arsenal da democracia. Mas fabricar armas era pouco. Eles queriam fabricar o futuro. O golpe de mestre não aconteceu nas areias da Normandia, mas no silêncio de um hotel em Bretton Woods. Ali, em 1944, enquanto os líderes europeus ainda limpavam a fuligem das bombas de seus uniformes, os Estados Unidos trancaram a porta. A moral da América para ditar as regras era simples e brutal. Eles eram os únicos que ainda tinham o que o mundo precisava para não colapsar. A Europa estava em frangalhos, devendo montanhas de dinheiro para Washington por armas e suprimentos que já haviam virado fumaça nas frentes de batalha. Sem indústrias e com os campos de trigo reduzidos à lama, os europeus enfrentavam uma escolha cruel:
ou aceitavam os termos americanos, ou morriam de fome no inverno que se aproximava. O acordo foi um ultimato disfarçado de diplomacia. O ouro do mundo seria trancado nos cofres da América, e o dólar seria a única chave capaz de abrir essa porta. Se você quisesse reconstruir seu país, teria que fazê-lo com a moeda e sob as condições dos Estados Unidos. Mas o controle total precisava de um seguro contra o avanço soviético. 3 anos depois, veio o Plano Marshall. Não foi caridade. Foi um investimento estratégico de 13 bilhões de dólares. Uma fortuna que hoje ultrapassaria os 170 bilhões. A América despejou dinheiro para reconstruir as cidades europeias por um motivo óbvio. Estômagos vazios são o solo fértil para revoluções vermelhas. Ao erguer a Europa das cinzas, os Estados Unidos não criaram apenas aliados. Eles criaram clientes dependentes e uma barreira humana contra a União Soviética. Mas o poder não se mantém apenas com bombas e dinheiro. Enquanto os soviéticos exportavam tanques e a rigidez do aço, os americanos exportavam o desejo. Hollywood, Elvis Presley e a Coca-Cola não eram apenas entretenimento. Eram armas de sedução em massa. Eles venderam a ideia de que a liberdade não era um conceito político, mas um estilo de vida. Um Cadillac na garagem, uma televisão na sala e o brilho infinito das luzes de neon. A corrida armamentista levou o mundo ao limite do apocalipse nuclear. Mas foi na corrida espacial que a América deu o checkmate simbólico. Ao colocar um homem na Lua em 1969, os Estados Unidos provaram que seu sistema não dominava apenas a Terra, mas o próprio cosmos. Foi a propaganda definitiva do capitalismo. O céu não era mais o limite, era o quintal da América. Militarmente, a OTAN ergueu uma muralha de bases cercando o Bloco Vermelho. Economicamente, o Plano Marshall comprou a lealdade europeia antes que a fome virasse revolução. A União Soviética não caiu por uma invasão. Ela implodiu por exaustão. Eles gastaram cada rublo tentando empilhar ogivas, enquanto a América empilhava tecnologia e consumo. Em 1991, o gigante de barro desmoronou sob o peso de sua própria ineficiência. Nos anos 90, os Estados Unidos emergiram como a única hiperpotência da história. Eles não tinham rivais. Eles controlavam o espaço, os mares, as comunicações e o imaginário global. O Império Americano hoje é invisível, tecido em satélites, chips de silício e cabos submarinos. Se você usa um iPhone, assiste Netflix ou faz uma busca no Google, você vive dentro da infraestrutura americana. Mas o topo é um lugar instável e o chão nunca esteve tão quente. Hoje, os Estados Unidos enfrentam um desafio que nenhum porta-aviões pode afundar: a ascensão da China. Pequim não quer apenas jogar o jogo do capitalismo. Ela quer reescrever as regras com uma estratégia de séculos, não de trimestres. Enquanto a América se racha ao meio em uma polarização interna feroz, a China avança com infraestrutura global e tecnologia de vigilância. A inteligência artificial é a nova corrida armamentista. E desta vez, o competidor não está exausto. O dólar, a chave mestra de Bretton Woods, começa a ser questionado por novas alianças que buscam escapar do controle de Washington. A América saiu de colônias esquecidas para se tornar a dona do mundo através de geografia, sorte e um pragmatismo brutal. Mas a história nos ensina que impérios não caem como árvores cortadas. Eles erodem por dentro, como rochas batidas pelo mar. A pergunta que o século XXI fará é: a América conseguirá se reinventar através da tecnologia? Ou estamos testemunhando o longo e barulhento desmoronamento da última grande hegemonia do Ocidente? Agora, a única peça que falta neste documentário é a sua opinião. Você acredita na resiliência americana ou o século XXI já pertence à China? Comente abaixo. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo com quem também busca entender as engrenagens do poder. Este é o canal Ecos da Humanidade. E a gente se vê no próximo vídeo.